O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Léo Autopeças. Pediu, chegou. Diretamente da quadra polideportiva do nosso clube Casa de Portugal, aqui denominada Carlos César de Lima Quintela, que presente está para continuar iluminando o nosso projeto, a história do hóquei em Teresópolis. Naturalmente que a história do hóquei em Teresópolis perpassa pela própria história de Teresópolis, como nós temos acompanhado e visto, que momentos não só sociais, mas também políticos e esportivos, de grandes acontecimentos em todas as épocas em que o hóquei teve a sua vida. Hoje, o hóquei em plena recapacitação, por assim dizer, se me permitem os atletas aqui, ou seja, voltando com força, voltando com a escolinha, que tem um objetivo social muito importante. E eu vou fazer um parênteses aqui para explicar o seguinte, senhores: estamos ao mesmo tempo que nós estamos reunidos aqui, depois daquele gol que eu sofri, estamos reunidos com o time de basquete que está em plena fase de treinamento. E para não perder a oportunidade de estarmos presentes aqui na quadra polideportiva, nós nos mantivemos aqui no mesmo espaço. Portanto, no capítulo de hoje, nós vamos fazer uma repassada, porque ambos, tanto o Fernando Nandinho, carinhosamente conhecido por todos nós, como o Armandinho também, ambos são galhos da grande árvore, da qual uma das raízes fundamentais está presente. Portanto, a árvore do hóquei em Teresópolis, hoje extremamente bem representada pelas suas origens, vamos colocar assim. Primeiro, o nosso querido Quintela, que é pilar da raiz principal dessa árvore, e depois aqueles galhos importantes que vieram crescendo, como ambos já declararam e declaram a qualquer momento, ambos são filhos do nosso querido César Quintela. Portanto, a palavra vai primeiro para o Nandinho, que antes de tudo, mais nada, olha só, faz um take aqui, mostra aqui para eles o que você gravou. Pega esse take aqui, porque isso aqui é história, não só história do próprio Fernando, mas é história do hóquei de Teresópolis. Ele foi um dos atletas teresopolitanos que esteve lá nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Então você tem alguma coisa para nos contar. A palavra é sua. Em primeiro lugar, muito obrigado, por estar fazendo essa matéria tão importante para o hóquei da nossa cidade. A gente precisava de uma matéria de alto nível para o hóquei da cidade, para o hóquei da Casa de Portugal de Teresópolis. E nada melhor como aqui, na quadra César Quintela. E com ele do lado, que ele é o nosso mestre. Sempre que eu vejo o seu César, a minha vontade é reverenciar, porque sem ele todas as nossas alegrias no esporte não teriam acontecido. Foi graças a seu César Quintela, nosso querido mestre. E que ele guarda na memória com muito carinho, memória e memória real. Memória real. Porque os álbuns que ele tem são fabulosos. Nós ainda vamos ter naquele museu que vamos ter, se Deus quiser. Todo esse material, pelo menos em estado provisório, se não for uma doação definitiva. Vamos ter, eu já estou guardando material também para o museu. Se Deus quiser, um dia vamos ter nosso Museu do Hóquei. Em breve, estaremos trabalhando. Em breve. E os nossos presidentes e vice-presidentes estão de coração aberto e voltados. Com certeza. Que é o mais importante. Porque é a história nossa, da cidade de Teresópolis e da Casa de Portugal. Maravilha.
onde Então, eles também fazem parte. Agora vamos fazer o seguinte, passe o microfone para o nosso querido Quintela, que ele vai nos contar, eu tenho voz de trombone, não tem problema de microfone, ele vai nos contar como foi que você amealhou esses dois artistas aqui, que me fizeram gol, lembro-se que fui vazado. Boa tarde a todos, me sinto lisonjeado em poder estar aqui entre vocês. A minha alegria são vocês, os meus garotos, bons tempos. Você quer saber? Não, que você me conte como é que foi que você encontrou esses dois artistas, como é que eles se desenvolveram no rock, porque eu me lembro que você contou que você, ao ver em 57, pela primeira vez, a inauguração, dia 6 de julho de 1957, a inauguração da Praça Olímpica, você se encantou e foi aí que você abraçou o rock. Mas depois, como é que surgiram esses dois artistas aqui? Bom, nós tínhamos depois da fundação da Casa Hockey, fizeram a sede, a piscina e depois a quadra de hockey. E nessa quadra nós começamos a jogar. Fizemos muitos jogos ali e aqui ao lado tinha um campinho de futebol onde uma estrela se sobressaía. E eu falei, esse aí dá para a gente dar continuidade, que leva jeito. E foi aí o nosso convite ao Nandinho se ele não queria jogar. Aí ele ficou, não tem patins, não tem isso. Patins foi providenciado imediatamente. Que não seja esse o problema. Em retribuição ao meu primeiro patins adquirido das mãos do pai dele. Que maravilha, olha essa história. Isso nem se falava em hóquei naquela época. E meu lugar de patinação, onde eu aprendi, foi na calçada das Famas, ali perto da Papelaria Globo. Nacional. 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 Tinha as duas, mas era nacional. Era nacional. E foi arrumando, incentivando esses garotos, e eu principalmente me sentindo mais criança ainda. Conseguimos aí lançar não uma semente, não uma raiz, mas um punhado de sementes que geraram diversas raízes essas que vocês hoje estão vendo o que aconteceu. Maravilha. Por favor, passa para o Armandinho, porque agora ele contar como é que ele entrou na festa. Deixa eu falar aqui. O microfone é uma maravilha. Este é o microfone multifacético. É daqui para ali, de lá para cá, então a gente tem que falar, porque senão acaba que não me ouvem. Ainda que a minha voz de trombone funcione, é melhor que eu fale no microfone também. Armandinho, então agora é a sua vez de nos contar como foi que você entrou na brincadeira. O Nandinho está explícito, está dito, o homem era do futebol. E levava jeito no balanço, se ia, esse balanço vai pro patins, e foi. Primeiro, boa tarde a todos, né? E muito obrigado também, Alex, esse convite. E não só pelo convite, como o César falou e o Nando falou também, esse trabalho é um trabalho que a gente precisava muito, porque muita gente não conhece, não sabe da história do hóquei, né? Conhece, já ouviu falar. Mas o hóquei em Teresópolis, ele tem uma família muito grande, muito grande. Tiveram muitos atletas de hóquei e todos eles vieram, né, em busca do esporte, mas em busca não só de um esporte. Nós todos sabemos o quanto foi gratificante ter passado pelo hóquei de Teresópolis, porque o César não só para nós é um técnico de hóquei, como foi, mas também foi um pai para nós,
foi um educador para nós, porque muitas das vezes a nossa educação estava também aqui no hockey, onde a gente era repreendido em horários, na disciplina, em tantas coisas. Mas isso, na verdade, na minha vida profissional, ajudou demais na minha vida profissional. Muita coisa. César me ajudou muito na vida num todo. É isso que eu quero deixar bem claro. E que devemos muito a ele, porque realmente ele somou na nossa família, na nossa casa. Ele foi um líder para nós, mas um líder com grandes exemplos e que continua ao nosso lado até hoje. Gerações e gerações. Eu sou uma geração antes da do Nando, né? Eu, quando vim jogar hóquei, meu pai era sócio fundador daqui, o Heitor, e ele nos trazia para o clube para a gente não ficar em casa sem ter o que fazer, enchendo o saco da mãe e da pessoa que trabalha em casa. Então ele largava a gente aqui no clube, que era uma maneira também de tomar conta e de cuidar. Só que ele transferia essa responsabilidade para o nosso grande amigo César Quintela, que era o cara que tinha que tomar conta desses meninos. E nós ali, eu que conheci, fui da fase do Seu Fontoura na época. Seu Fontoura foi o que deu o início à nossa geração. Como tinham muitos atletas, alguns andavam de patins e outros andavam de tênis, com bola de meia feminina, uma dentro da outra, com sticks velhos, e nós fazíamos pelada, antes de botarmos um patins no pé. Isso na época do Fontoura. Duas bolas pisavam em cima do patins. Não. A meia de... Enrolando virava uma bolinha. E essa bolinha... Aí com os velhos brincando, porque a gente não tinha condição ainda de jogar com os meninos de patins. A gente começava dessa maneira, eram muitas crianças que jogavam. E César cuidava mais do desenvolvimento das crianças, ou seja, já eram mais patins no pé, entre outras habilidades. E assim foi o nosso crescimento, né? A gente começou numa estrutura que não existia quase que nada, tanto é que depois, não sei se você lembra do Patins Estrela, do Patins Bandeirante. Ele era o patins de montar, né? Ele andava. E Seu Fontoura, né? Abria e fechava. Isso, então... Era único, era modelo único. Porque, Alex, isso era para atender a várias crianças, várias medidas. Então, como o patins servia a várias crianças, ele servia para isso. Na verdade, depois o Seu Fontoura começou a pegar aqueles que ele mais, assim, achava que levava jeito, e pegou um patins Estrela e doou eu. Fui presenteado com um patins desse, uma chuteirinha preta com branco. Ele tirou todas as traves e prendeu esse patins numa chuteira, ou seja, esse patins bandeirante passou a ser um patins de hóquei de início. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Isso aí. Com essas palmas, nós já voltamos. A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Saunas seca a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal
Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar! Motel da Prata, uma experiência única na Serra. Suítes temáticas, espaços amplos, saunas, hidromassagens e muito mais. Cardápio próprio com opções de qualidade, a 10 minutos do centro de Teresópolis. Venha valorizar seu tempo e seu prazer. O Motel da Prata é ouro. Motel da Prata, rodovia 116 no bairro da Prata. Motel da Prata, experimente o prazer de estar. Na Léo Autopeças você encontra tudo em peças multimarcas para o seu veículo e com uma equipe sempre pronta e disposta a atendê-lo. Na Léo Autopeças você é a nossa prioridade. Fazemos entregas a todos os profissionais da cidade e a clientela que nos procura. Faltou peça para o seu automóvel? Vem aqui na Léo Autopeças, tem as entregas mais rápidas da cidade. E se não tiver, nós trazemos. Na Léo Autopeças, pediu, chegou! Não deixe de visitar-nos e conhecer nossas instalações. Meus amigos, dando continuidade no nosso trabalho de hoje, como vocês podem observar, nós já nos movimentamos aqui dentro dessa quadra polideportiva, que é sensacional. Eu não preciso insistir, isso foi um grande passo que a Casa de Portugal deu na gestão dos Dudus, né? Eu sempre digo o Dudu 1, Dudu 2, que hoje em dia invertidos passou a ser o 2 e o 1, o 1 e o 2, mas continuam os Dudus. E isso eu creio que vocês que acompanharam todo esse desenvolvimento são totalmente favoráveis ao trabalho que está sendo desenvolvido aqui. O que a Casa de Portugal desenvolveu nesses últimos tempos, baixo a gestão desses meninos, foi sensacional. E principalmente o que nós comentávamos antes, crianças, jovens, adolescentes, isso que é o necessário para dar continuidade em todo o trabalho que foi realizado, principalmente na área de vocês, que era histórica e que ficou praticamente aí amortecida por um momento e nesse momento está em franco, vamos dizer, em franca ascensão, né? Eu uso uma palavra para não aí dizer que eu estou tirando onda, um frank revival, né? Tá renascendo, reativando e reavivando. Bom, agora é a hora que nós vamos escutar o nosso atleta internacional, o Nandinho, contando da sua experiência esportiva, da sua experiência de atleta e nos contando um pouco também dessa curiosidade sobre a participação dele nas Olimpíadas de Barcelona, que agora mesmo nada mais atual do que falar de Olimpíada. Então nós também temos um atleta olímpico aqui, entendeu? Então nós vamos ouvir dele mesmo a sua história. Nandinho, a palavra é sua. Então, a minha história começou como o próprio mestre César contou para vocês, num campinho de futebol, eu vendo os atletas de hóquei jogarem na quadrinha ali da Casa de Portugal, na quadra pequena, e não entendia por que eles ficavam lá na quadra de hóquei e eu jogando futebol. Muito melhor era jogar futebol, para mim, na minha cabeça, né, muito melhor. Eu não entendia, mas como meus amigos estavam jogando hóquei, de vez em quando eu ia ali, ficar olhando. Aí nessa, tal, o seu César veio, pô, por que você não joga hóquei? Joga hóquei também e tal. Ele já tinha visualizado o que ele comentou. O potencial de atleta, né? E quis me presentear com patins, que eu lembro até hoje, seu César. Eu lembro até hoje. Desse dia que foi na arquibancada, eu estava na arquibancada, o senhor veio ainda dentro da quadra, o senhor me deu um patins com uma bota, tipo uma botina de... com a ponteira meio redonda assim,
com a ponteira meio redonda de couro, alguma coisa assim. Já com patins, pra mim. Eu falei, pô, agora eu vou ter que patinar, né? Aí eu comecei a patinar. E, né, Deus sabe de todas as coisas, comecei a patinar. Aí o futebol já não ficou tão legal. Já não ficou tão legal. Aí começou a ficar legal o hóquei sobre patins. E eu quero contar nesse início, né, para depois eu continuar na minha carreira esportiva, que tem uma situação que eu acho que permeou a minha vida de atleta e minha vida de pessoa também, né? E passa pelo seu César Quintela. Por quê? Porque eu estava começando no hóquei, a gente estava formando uma equipe de hóquei. Então, nessa equipe de hóquei que o seu César estava formando, eu era o mais novo. Eu era mais novo, porque eu tinha começado há pouco tempo. Os outros jogadores ali já estavam ali há mais de 3 anos jogando hóquei. E eu era o mais novo. Mais um dia, depois de um treino, o seu César Quintela juntou a gente lá no vestiário, que é aquele perto da sauna. É no vestiário lá, que a gente estava se trocando lá. Ele juntou todo mundo no vestiário. Eu estava começando no hóquei. Aí ele falou assim, ó, vocês estão treinando assim, 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 assado. Mas quem está melhor de todos, quem está desenvolvendo melhor é Nando. E tocou nos brios da galera. Pronto. Aí tocou nos brios da galera. Mas eu juro por Deus, aquele elogio, né, para mim, naquele momento, foi um estopim imenso para eu querer melhorar mais ainda. E os outros, então... Entendeu? Para mim foi, para mim deu certo. Tanto é que até hoje eu gosto sempre de elogiar. Né? Se eu criticar uma vez, eu vou elogiar 2. Porque eu acho que elogio, a pessoa ganha muito mais moral e confiança no elogio. Foi o que o seu César fez na minha vida. Por isso que a gente dá muito valor ao seu César Quintela, por esses momentos. E continuando na minha vida esportiva, quando eu estava com 17 anos, o seu César trouxe para Teresópolis Amadeu Bolsóis, que foi um grande português, campeão do mundo 4 vezes. E ele trouxe ele para cá e ele desenvolveu mais ainda o hóquei na gente, né? A vontade de jogar hóquei com a gente. Trouxe como treinador. Como treinador. E eu, como queria muito, né? Eu tinha prometido para mim mesmo que eu seria o melhor jogador do mundo. Eu prometi para mim, né? Eu vou ser o melhor jogador do mundo, de tanto que eu gostava do hóquei. Não fui o melhor jogador do mundo. Virou paixão. Eu não fui o melhor jogador do mundo. Mas eu fui o melhor que eu poderia ser. E para mim é como se fosse o melhor do mundo. Eu fui o melhor que eu poderia ser. E graças ao seu Bolsóis e ao seu César, né, ter trazido ele, e eu querendo muito ser um bom jogador, tinha a oportunidade de eu ir para o lugar onde se joga o melhor hóquei, que era Portugal. Apareceu uma oportunidade, porque o Terroso morava em Portugal. Você foi convidado então para ir? Não, eu me ofereci. Eu mandei uma carta para Terroso e falei, Terroso, eu não posso ficar aí no teu time, que ele treinava uma equipe lá, o Famalicão, o Famalicense, né? Aí eu não posso ficar aí no seu clube 3 meses, alguma coisa assim. E ele, naquele momento, ele não entendeu que era para ficar no clube, ele entendeu que era para ficar na casa dele, Terroso. Aí ele falou, não, você pode vir aqui para minha casa, fica aqui na minha casa, pode ficar aqui à vontade. Eu fui para casa dele, mas na verdade eu queria jogar hóquei, mas ele sabia que eu também gostava muito de hóquei e ele era treinador, né, do time do Famalicense. Então eu fiquei morando lá 3 meses na casa do Terroso, que é um grande jogo, um ex-treinador, ex-jogador muito bom. É o irmão. A importância que ele teve aqui no próprio início, né? Naquele jogo aquele início foi uma explosão, né? Isso, e casado com Vera, que é irmã de César Quintela. Então lá começou a minha vida realmente profissional, né? E de Portugal, eu fiz o teste no Famalicense, passei no teste, só que quando eu passei no teste, o treinador que me passou, que me admitiu, ele faleceu um mês depois. Que foi o mesmo treinador que descobriu Antônio Livramento, que era o Torquato Ferreira. Foi ele que me colocou na equipe principal e me admitiu na equipe principal no Famalicense. E ele faleceu um mês depois. Nessa que ele faleceu um mês depois, aquela lista que ele tinha deixado dos jogadores que iam ficar no Famalicense se perdeu. Trocaram de treinador. Então eu fui fazer teste em outra equipe, fui para o Juventude de Viana, em Portugal também.
fiz um teste lá, passei no teste também e acabei que eu fiquei lá no Juventude Viana 1 ano. Quer dizer, isso depois de ter ficado 3 meses na casa. Isso. Depois eu fiquei no Juventude Viana, fiquei lá por uns 8 meses. O clube não estava honrando o que combinou comigo em termos de pagamento. Aí eu recebi uma proposta do Terroso, que ele tinha voltado para o Brasil, lá para Sertãozinho. Recebi uma proposta dele de voltar, né? Voltar no Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, lá para Sertãozinho, fiquei lá 3 anos. Mas eu queria voltar para a Europa. Então depois desses 3 anos... São Paulo, né? Interior de São Paulo. Aí depois de 3 anos de Sertãozinho, eu consegui também um teste lá numa equipe da Itália, da primeira divisão. Fui fazer esse teste lá. Junto comigo tinha argentinos fazendo um teste, né, e outros italianos maravilhosos. Eu era o pior deles. Eu era o pior deles. Só que Deus é tão bom e o mundo conspira a seu favor quando você tem, né, os ideais bem direcionados, que nesse treino que eu fiz o teste lá na Itália, eu marquei muito bem como defensor e não errei passe nenhum. Enquanto os argentinos faziam gol, fazia tudo, driblava, não sei o que lá, aquilo tudo. Aí depois e tal, o treinador saiu comigo, o treinador dessa equipe, saiu comigo e falou assim, a gente já tem a decisão de quem vai ficar. Eu sabia que não ia ser eu, né? Porque os outros muito melhor do que eu. O que você pensava. Aí ele falou assim, não, a gente está precisando na nossa equipe alguém que defenda bem e passe bem a bola. Então você foi aprovado. Se eu tivesse feito 20 gols, eu não tinha sido aprovado. Como é que são as coisas? Tu vê como é que são as coisas, seu César? O amor pelo esporte, a vontade de querer alguma coisa me fez eu defender tão bem aquele dia, que é o que eles estavam precisando. Aí acabei que eu fiquei lá, joguei lá por 4 anos, na primeira divisão, no CGC Viarejo e no Salerno, Hockey Clube Salerno. Isso na Itália? Na Itália. Aí voltei, fui pro Palmeiras, fiquei 3 anos no Palmeiras, na época da Parmalat, que a Parmalat ajudou também alguns esportes amadores, um deles era o hockey. E depois eu recebi outro convite para voltar para a Itália, voltei para a Itália outra vez, fiquei mais 1 ano na Itália. E nesse interim, que foi mais ou menos 92, 91, 92, eu fui chamado para... Eu já estava na seleção brasileira desde 86, e em 92, nas Olimpíadas, eu fui convocado para ser um dos atletas olímpicos, né? E isso também Deus conspirou, né? Ele fez tudo conspirar para que desse certo para mim, pelo amor que eu tinha pelo esporte. Que maravilha. Eu fui um dos convocados e foi a minha melhor competição pela seleção brasileira, foi nas Olimpíadas de Barcelona. Eu joguei 18 anos na seleção, foi a melhor competição que eu joguei, foi essa de Barcelona. Ficamos em 5º lugar, que para o Brasil, que não tem uma estrutura perto do que os outros têm, né? Foi como se fosse medalha de ouro. Então foi uma maravilha. Então a minha carreira, resumi um pouco para você aqui, né? Nesse tempo todo joguei jogos mundiais no Japão, Pan-Americano em Indianápolis, Olimpíada, 6 mundiais e 5 anos na Europa, 1 ano em Portugal, na Europa também, né? Então, e fui treinador da seleção brasileira por 5 anos também. Inclusive essa quadra aqui, ela foi feita para a seleção brasileira treinar em 2001. Porque eu era o treinador da seleção brasileira, a quadra. Eu era treinador da seleção brasileira, eu falei com o presidente do clube e com o Sr. Jorge Serafim na época, nosso querido Jorge Serafim, que eu queria trazer a seleção para cá, até para fazer uma propaganda do hockey na cidade, né? Só que não tinha uma quadra. Aí o presidente do clube na época, e o Sr. Jorge Serafim, vamos fazer a quadra. Aí fizeram essa quadra. Olha os caminhos para as coisas. Olha, não, é o que eu falo. Olha, seu César. Olha os caminhos. E depois de 2001, isso, 2024, depois de 23 anos, estamos aqui hoje. Maravilha. Com uma quadra coberta, né? Com uma quadra coberta. Nunca tivemos uma quadra coberta. Pode devolver. Meus amigos, o nosso atleta internacional, o Fernando, carinhosamente conhecido por todos nós como Nandinho, que acaba de nos oferecer uma trajetória fascinante de alguém que tem o foco, que tem a disciplina, que acredita e que vai fundo.
Esses princípios são os princípios que nós temos comentado tantas vezes da importância do esporte na vida da nossa juventude e das nossas crianças, que é o que forma o homem do futuro. Aqui temos 2 cidadãos teresopolitanos, 2 cidadãos brasileiros de primeiríssima ordem. Aqui nós temos um mentor de motivação profissional, motivação atlética, motivação esportiva e motivação disciplinar, que é fundamental. Como o próprio Amandinho comentava, ele foi um pai no sentido que também ajudou a educá-los, a prepará-los, a preveni-los. E isso é o que o esporte nos dá. E lembrando que a coisa mais importante é apostar e investir no esporte. Volto para encerrar o dia de hoje a convocar o nosso empresariado para que prestem atenção e invistam em nossos atletas. E agora, em relação ao nosso clube Casa de Portugal e em relação ao nosso hóquei teresopolitano, que é de cunho internacional, vocês acabaram de ouvir, que vocês invistam. E aí é uma maneira boa de investir. Nós temos painéis aqui na parte traseira do clube, como também na parte dianteira e nas laterais de toda a Casa de Portugal, que são painéis que estão disponíveis para aluguel. É uma forma de você prestigiar e de você incentivar e de você patrocinar o nosso hóquei em Teresópolis. Venham aqui à Casa de Portugal, informem-se como fazer. Vocês vão ter um banner seu colocado publicamente pelo tempo que você desejar contratar e ao mesmo tempo você está incentivando e patrocinando. E como patrocinador terá visibilidade total, principalmente aqui junto a este seu servidor que estará sempre pronto para dar visibilidade àqueles que merecem. Portanto, meus amigos, muitíssimo obrigado por mais um capítulo, meu mestre querido, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. Ouviu? Carinhosamente sempre nos atendendo. Hoje veio aqui ao clube exclusivamente para estar presente conosco na tarde de hoje. E é isso aí. Fiquem atentos porque já vem aí o 5º capítulo, a história do hóquei em Teresópolis. Um beijo grande e até a próxima. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Léo Autopeças. Pediu, chegou.